Olá, sejam bem-vindas à nossa live. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, sou mãe de um filho autista, sou terapeuta floral e eu ajudo as mães de filhos autistas a desenvolver os seus filhos para ter mais autonomia e saúde de forma natural. Então sejam muito bem-vindas e nós vamos conversar hoje, o tema da nossa live hoje é sobre uma terapia natural que pode ajudar na saúde do seu filho autista de forma natural. Então vamos compartilhar essa live, vamos ajudar mães, dos filhos autistas. Só quem é mãe de um filho autista sabe das necessidades, dos desejos, das dores, das dificuldades. Então, a gente compartilhando, a gente está ajudando essas mães também. Sempre a gente conhece, a vizinha, ou a mãe de um filhinho, a mãe de um coleguinha do filho na escola, ou uma prima. A porcentagem, o percentual de crianças autistas tem sido muito grande ultimamente. Antes era de 100 para 1, agora tem sido de 50 para 1. Então, muitas famílias tem crianças autistas. E como lidar, o que fazer, como tratar, são muitas dúvidas, que as mães têm. Então, vamos ajudá-las também, tá? E então, o tema da live hoje, na verdade, não é sobre a terapia, uma terapia natural, mas não é para indicar nenhuma receita, tá? Mas sim, é sobre explicar como você, mãe, de um filho autista, pode aprender sobre uma terapia natural para ajudar o seu filho, para tratar do seu filho sem efeitos colaterais, Então, é a terapia dos florais. Não sei se vocês já ouviram falar. Me contem aqui se vocês conhecem. Talvez já fizeram uso em alguma situação, já conhecem, contem para mim, tá? Mas a terapia dos florais, quem descobriu essa terapia foi um médico inglês, o Dr. Edward Bach. Então ele morava lá na Inglaterra e ele já era médico, patologista, na época da Primeira Guerra Mundial. E então ele trabalhava no Hospital de Londres e desenvolveu inclusive vacinas observando bactérias do intestino. E ele foi desenvolvendo o seu tratamento, ele conheceu a homeopatia e seguiu estudando plantas, flores, até que ele desenvolveu um tratamento pesquisando plantas e flores da região de Gales, ali na Inglaterra. Sabe aquela região lá onde tem reis, rainhas, a nobreza? Aquela região. Inclusive, eles lá até hoje fazem o uso dessa terapia, dos florais. Então, eles pesquisando as plantas e as flores, ele conseguiu extrair a energia daquelas plantas. Então a gente pensa assim, nossa, mas como assim? Extrair energia, É possível? É possível. Claro, ele desenvolveu uma técnica, Então, ele extraía a energia daquelas plantas. E ele preparava, então, remédios naturais, mas preparados através da energia, não da matéria da planta. Então não era macerado ali a planta, triturado, não, apenas extraído através da energia solar. Então, esse tratamento, essa descoberta tão maravilhosa que veio através, isso foi no começo de 1920, 30, por aí, e chegou até nós hoje. Essa maravilhosa terapia. Então, tem ajudado muitas crianças autistas. Muito, muito, muito. O meu filho, autista agora já com 15 anos, então ele sempre sempre fez o uso dessa terapia floral, E tem muitos benefícios. Agora, por que você, mãe, por que é tão importante você saber disso? Por que é tão importante? Porque você é, vamos dizer assim, a principal pessoa para cuidar do seu filho. Hoje eu ainda estava conversando, fazendo um bate-papo, um encontro com uma das minhas alunas,
e conversando com ela, falando sobre diversas terapias que existem para auxiliar no tratamento dos nossos filhos autistas, né? E ela comentou de uma e comentou de outra, e será aquilo, será outra, e eu comentei para ela: todas são importantes, todas as terapias são importantes, todas ajudam de uma forma ou de outra, mas nunca se esqueça que você, mãe, é a principal pessoa no tratamento, no desenvolvimento do seu filho. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho autista, o médico, o neuropsiquiatra infantil, né, que deu o diagnóstico, ele deixou muito claro para mim. Ele me disse assim: você, mãe, é a melhor médica para o seu filho. E a sua família é a melhor terapia para o seu filho. E ele não quis dizer que eu não deveria fazer terapias com o meu filho. Ele fez já várias terapias, né? Foi de muita ajuda, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Por quê? Porque somente você, mãe, é que realmente pode entender, pode saber, pode sentir, né? Por que o seu filho está ansioso ou quando ele fica agressivo, por que ele teve aquela crise, se ele está com dor e não fala, se ele está com fome, não conta, sede, sono, só você sabe. Então, os profissionais, por melhores profissionais que sejam, que estejam dando aquela atenção, aquela dedicação para o seu filho, mas não tem aquele feeling de mãe, né? Então, por isso eu te falo a importância de você, mãe, saber disso. Ter esses conhecimentos sobre os benefícios dessa terapia natural fantástica, tão maravilhosa, né? E é tão importante também você tirar tempo. Ai, Sara, mas a minha vida é tão corrida, eu faço faculdade, eu trabalho, eu tenho outros filhos também, aquilo outro. Mas é importante, você, mãe, precisa tirar tempo. Você precisa investir tempo para se informar mais sobre o desenvolvimento do seu filho. Ou seja, nesse assunto que nós estamos falando hoje, né, sobre a terapia dos florais. Então, você precisa tirar um tempinho, tirar um tempo para saber mais sobre essa terapia. Por quê? Porque não é difícil de saber, de aprender, não é complicado para usar e não é caro para você fazer o uso, né, dessa terapia no seu filho. É acessível a qualquer pessoa. Então, o Dr. Bach, que desenvolveu esse tratamento, ele inclusive deixou acessível para que qualquer pessoa tivesse acesso, né, fizesse o uso. Você não precisa de receita, por exemplo. Você não precisa de receita para adquirir, você precisa ter conhecimentos. Por isso que eu falei no começo, você tirar tempo para ter conhecimento. É isso que você precisa, né? Então, é possível? É muito possível. E é o maior benefício disso tudo, né? O maior benefício é você poder cuidar da saúde do seu filho sem causar nenhum efeito colateral. Por quê? Veja só, me colocando, né, na condição de mãe de um filho autista. Então, veja só, seu filho, se você indica, né, você dá uma medicação ali para ele, por algum motivo, e ele não consegue te falar, te explicar se ele sentiu algum efeito colateral, se ele ficou sonolento, se ele teve a boca seca, se ele sentiu náuseas, se ele sentiu tontura, enfim. Sabe aqueles efeitos colaterais que a gente lê nas bulas? Ele não sabe te falar, te explicar. E como que você se sente? Né? Sabendo que o seu filho pode sentir algum efeito colateral. Agora,
é muito mais confortável, mais tranquilo quando você está medicando o seu filho e sabendo, tendo assim aquela confiança, aquela tranquilidade de que aquilo que você está dando para ele não tem como ele sentir nenhum efeito colateral. É impossível ele sentir, né? Agora, como assim, né? Por que não é impossível sentir efeito colateral, sendo que todas as bulas que a gente de medicações, todas têm ali as orientações de que é possível sentir algum ou outro efeito colateral? Como assim? Vou explicar para vocês. Mas só que antes de explicar, eu quero fazer um convite. Vocês conhecem, com certeza, mães de autistas, né? Então, compartilhem essa live para que mais mães de autistas sejam alcançadas e sejam ajudadas. Sempre vocês conhecem ali, né? A mãe de um coleguinha, a prima, a vizinha, né? Alguém que vocês conhecem, porque muitas famílias estão tendo crianças autistas. Então, o percentual é de 50/1. Antes era 100/1. Então, é muito, né? Percentual. Então, vamos ajudar essas mães, vamos despertar essas mães, né? E vamos voltar lá falando sobre os efeitos colaterais? Por que que os florais não causam nenhum efeito colateral? Porque ele não é feito da matéria da planta, né? Então, quando o Dr. Bach desenvolveu, ele preparou, e isso é feito até hoje, lá no Bach Century, lá na Inglaterra, né, os locais os laboratórios de pesquisa da mesma forma. Então, é colhido a planta ali, a flor que vai ser extraída, aquela medicação natural. Então, colhe aquelas flores, elas são colocadas dentro de uma vasilha de vidro com água da fonte, água natural, e é colocada essa vasilha próxima da planta, no sol bem forte, a luz solar bem forte, em torno de 9, 10, 11 horas da manhã. E fica ali por umas 2 horas. Então, o que acontece? A luz do sol refletindo naquela água, naquela flor, ela vai liberar a energia dela naquela água. É simples. Percebe como é simples? Vai liberar a energia dela naquela água. Depois, com o mesmo galho daquela planta, delicadamente é retirado aquelas flores e aquela água onde foi liberada a energia daquela flor é levado até o laboratório e lá segue o procedimento onde coloca o que é necessário para manter a validade, a conservação daquela energia. Entende? Então, não tem como causar efeito colateral, não tem nenhuma matéria ali. Então, você dá aquilo para o seu filho tranquila, que se por um acaso ele tiver algum sintoma, não é do floral. Pode ser de qualquer outra situação, alguma outra alimentação, de repente algo que ele comeu, que ele bebeu, né? Mas do floral não é. Então não é tranquilo, né? Não é confortável a gente poder indicar usar o nosso filho, usar uma medicação natural assim, né? É muito mais tranquilo, muito mais confortável, né? Muito bem, então, e tem as vantagens. Fora isso, tem as vantagens. Está travando para você, Elisângela? Puxa, que pena, talvez seja a sua internet. Talvez seja. Mas vai ficar gravada essa live depois, tá? Aí você pode voltar e assistir, para não perder nenhuma explicação. Bom, vamos falar sobre as vantagens então, né? As vantagens é que os florais ajudam o seu filho a ficar mais calmo, dormir melhor, ajuda
no desenvolvimento da comunicação, né? Relacionamentos, na interação social. São muitas as vantagens. Sabendo usar a flor certa para determinada necessidade, né? Então, por isso que eu volto a falar o que eu disse no começo. Precisa ter conhecimentos. Se você não tiver conhecimentos, fica mais difícil de você saber, né, qual fórmula, como preparar, qual flor usar. Precisa ter conhecimentos. Agora, onde que as mães acabam assim mais falhando nisso, né? É acreditar, é dar crédito. Por ser um tratamento natural, então pode pensar assim, ah, mas florzinha, né, são flores, será que resolve? O meu filho já toma, né, sei lá, uma medicação lá para dormir, ou para ficar mais calmo, ou para ansiedade, e ainda assim ele ainda tem os sintomas. Será que florzinha vai resolver? Eu não julgo essas mães, por quê? Essa foi a minha experiência. Quando me falaram sobre os florais, na época, eu também pensava assim, ah, mas florzinha, será que resolve? Será que funciona? Ah, mas eu já tô, né, medicando meu filho com isso, com aquilo outro, será que resolve? Isso foi a minha experiência antes do meu filho, de ter o meu filho autista. Da filha que eu tenho antes dele. Quando ela era pequena, trocando os dentes, a fase da dentição, então chorando, gases, não dormia direito, com dor, irritada, né? E me falaram sobre os florais e eu não dei crédito. Até que eu resolvi fazer o uso em mim mesma de uma outra situação que eu passei, onde eu entrei num estresse físico, mental e emocional muito grande e não tinha mais assim o que experimentar e me falaram, né? Pela terceira vez me falaram sobre a terapia floral e eu pensei, bom, já é a terceira vez que estão me falando, né? Não custa eu experimentar. E aí eu provei e me apaixonei. Desde então, isso já faz 17 anos. 17 anos. Nunca mais eu fiquei sem os florais. Mas eu passei por essa experiência do descrédito. Então, quando eu ouço alguma mãe comentando assim, ah, mas será que funciona mesmo? Será que no caso do meu filho resolve? Eu entendo. Mas eu animo essas mães continuarem buscando conhecimento, até experimentarem, né, fazer o uso, provando, como aconteceu comigo, que aí sim pode ter certeza, né, se realmente dos benefícios e do efeito. Agora, algumas mães já perguntaram para mim, Sara, qual floral para autismo? Ou no caso, olha, o meu filho é autista e TOD, o meu filho é autista TDAH, enfim, qual floral para o meu filho? Não tem uma fórmula pronta. Aí você pode me falar assim, tem sim, porque eu já fui na farmácia, eu já fui na drogaria e tem lá, né, a exposição, fórmulas prontas, tem lá florais para ansiedade, florais para insônia, florais para foco e concentração, não é? Então, o que eu posso te falar dessas fórmulas? Não funcionam. Não funcionam, inclusive, essa aluna que eu estava conversando com ela hoje foi a experiência dela. Ela conheceu os florais dessa forma. Passou numa drogaria, viu, comprou, usou no filho e ela ainda me confirmou hoje, Sara, o Nicolas ficou pior, ficou mais agitado, ficou mais nervoso. Aí eu parei. E por quê? Eu acabei de explicar para vocês que não causa nenhum efeito colateral, né? Agora eu tô falando assim, então como assim? Vou explicar.
realmente não causa nenhum efeito colateral, nenhum sintoma físico, náusea, tontura, dor, enjoo, enfim, insônia, não. Mas ele trabalha com as emoções e os sentimentos. Então, se você usar uma fórmula pronta, pode ter alguma flor ali que não é exatamente a flor que o seu filho está precisando. Por quê? Vamos supor que o seu filho esteja muito ansioso, né? E você fala, opa, tem aqui uma fórmula pronta, florais para ansiedade. Vou comprar essa fórmula para o meu filho porque ele está muito ansioso. Mas, para que a criança autista desenvolva ansiedade, existe um motivo, tem um porquê. Pode ser que ela tenha muito medo, pode ser que ela esteja uma criança muito insegura, né? Ela esteja angustiada, alguma coisa pode estar se passando dentro dela e por isso ela está ansiosa. Então, na hora de fazer a combinação da fórmula dos florais, é preciso colocar as flores específicas para o que a criança está sentindo. Se ela está ansiosa porque ela tem muito medo, é preciso escolher as flores do medo. Agora, se não é medo, ela só está ansiosa porque ela vai começar uma terapia nova ou mudou a professora da sala de aula e ela está se sentindo insegura. Então, ela está insegura. Tem que colocar as flores que tratam insegurança, porque é por causa da insegurança que ela se tornou ansiosa. Ou seja, tem que montar uma fórmula específica, em cima da necessidade do seu filho ou da sua filha autista. Não é assim, você vai lá e compra fórmula para ansiedade. Porque pode ter alguma flor lá que não é a flor que o seu filho precisa. E aí você pode estar causando um sintoma nele. Ele não tem angústia. Você sabe. Não, meu filho não tem angústia, não está passando por nada de angústia. Mas você comprou uma fórmula de ansiedade que lá tem uma flor da angústia. Você pode causar angústia nele. Entende? Então, fórmulas prontas não resolvem. Né? São paliativas ali, por algum momento, elas não tratam, vão lá realmente no porquê do sintoma, se for ansiedade, por exemplo, que é o que nós estávamos falando. Pode ser irritabilidade, agressividade, insônia, né? Então, é importante você ter esses conhecimentos, tá? Que não tem, assim, uma fórmula pronta de florais para autismo. Se você encontrar, fique sabendo que é só promessa, tá? Realmente não funciona. Bom, que mais? Como, por exemplo, as minhas alunas, né? As minhas alunas, elas aprendem como escolher cada flor para o filho ou para a filha. Como montar a fórmula. Como fazer a manipulação. As minhas alunas aprendem a fazer a manipulação em casa da fórmula de florais para tratar o filho ou a filha autista. Então, antes, gastava 200, 300 reais na farmácia com medicação, porque ela queria o floral para o filho, floral para ela, floral para o esposo, floral para o outro filho, né? E aí a fórmula de cada um ficava muito caro. Mas agora ela aprende a fazer a manipulação em casa. Então, inclusive, olha aí, mais uma outra vantagem de aprender sobre a terapia floral. É você mesma pode aprender a fazer a manipulação em casa. Então, fica inclusive mais acessível para você fazer uso aí para o seu filho, né? Então,
Outra pergunta que já me fizeram, de quanto em quanto tempo meu filho deveria, então, usar os florais? De quanto em quanto tempo? Sempre. Sempre. O meu filho, nós, como eu disse aí atrás na live, né? Há 17 anos que eu tive a primeira experiência com os florais e uso até hoje. Então, meu filho tem 15, eu conheci há 17 anos atrás, ou seja, quando ele nasceu, eu já tinha conhecimento há uns 2 anos. Desde então, todos da família, todos nós usamos, né? Até o meu gatinho aqui, o Pet, também usa. Mas assim, sempre, por quê? Porque são situações cotidianas que o nosso filho, nossa filha vivencia na escola, quando sai com a gente para algum lugar, até mesmo em casa, né? Então, é tão bacana quando ele tem aquele suporte para manter o equilíbrio, para não ter uma crise nervosa, né? Como eu estava conversando com a minha aluna hoje, ela sempre, para segurança, ela sempre dá para o filho dela a fórmula da emergência antes dele ir para a escola. Daí ela fica tranquila, que ele vai tranquilo, equilibrado para a escola. E também tenho indicado para as minhas alunas deixarem uma fórmula pronta na escola, para que a escola use para o filho, porque às vezes a professora, né, ele pode ter uma crise nervosa e não saber se expressar, não saber falar por que ele está nervoso. E simplesmente ter a crise. Normalmente eles, né, podem se tornar até agressivos. Pode morder, pode bater a cabeça. Não que eles são crianças perigosas. Longe disso. Mas é a reação que eles têm, talvez por medo, por dor, por algum desconforto, eles perdem a noção do equilíbrio. E aí eles agem dessa forma, né? Então, se a professora tem ali com ela a fórmula da emergência, ela pode já usar. Mas, Sara, e a professora pode dar? Pode. Como eu disse, não causa efeito colateral. E questão de 5, 10 minutos já vai se acalmando, né? Então, é possível usar sempre. Enzo, não para um minuto, tem hora que eu não sei o que fazer, tem dia que eu até choro. Eu te entendo, Iana. Não deu certo, né? É bem exatamente isso. Muito provavelmente você usou alguma fórmula pronta. Não funciona, infelizmente. Então a gente vai naquela expectativa, naquela esperança, puxa, é natural, falam tanto dos florais, mas é uma fórmula pronta. Infelizmente não vai. Tá bem, gente. Foi muito bom esse tempinho junto aqui com vocês, tá? Poder conversar um pouquinho. Eu comprei manipulado, mas não deu certo. Sabe, Ana, eu ensino as minhas alunas não só escolher a fórmula, a flor para os sintomas. Com certeza, precisa saber o que a criança está sentindo, o que está acontecendo para preparar específica para a criança. Mas também eu ensino mais um pouco. Eu ensino sobre as características da criança. Por quê? Não é porque a criança é autista, não é porque o seu filho, a sua filha é autista, que os autistas são todos iguais. Não são iguais e a gente sabe disso, né? Como qualquer uma outra criança neurotípica, eles têm as características da personalidade deles. Então, eles têm os sinais de autismo? Tem. Tem as estereotipias, tem as ecolalias, tem tudo. Mas também a gente precisa considerar a personalidade, porque ele não é um robozinho, ele tem sentimentos, ele tem emoções. Então, a gente precisa conhecer as características da personalidade do nosso filho autista. Entende? E isso eu ensino para as minhas alunas. A gente tem que observar
a situação que a criança está vivenciando na escola, no lar, né? Se isso está afetando de alguma forma ou outra. Todo esse conhecimento ajuda quando a gente vai preparar a fórmula. Entende? Então, por isso que não é só chegar ali na farmácia e falar assim, manipula aí para mim uma fórmula para tal coisa, né? Precisa ter mais conhecimentos para que realmente vá trazer um resultado, né? Mas tá bom, foi muito bom um tempinho juntos aqui, gente. Então, um beijo grande para todos que estiveram aqui até agora, tá? Beijo, beijo.